acho que esse vai ser o áudio mais curto da história dos áudios, porque é uma coisa muito simples. A gente tava conversando nos stories do Instagram sobre presença no dia a dia. Aí eu falei, eu vou fazer um áudio longo lá no nosso podcast, assim, ó, com o título Amor no Cotidiano. A gente tá muito brega ultimamente. Meu Deus, o que tá acontecendo? Peraí que eu vou só escovar o dente. Eu vou fazer uma rápida skincare aqui. Assim. Caiu dentro da minha boca. É o seguinte. Eu era uma pessoa... Eu adoro falar mal da Bruna do passado. Nossa, como eu gosto disso. Uma menininha chata. Eu era uma pessoa que prezava muito nas minhas relações, assim, no dia a dia, por uma vida muito focada só no trabalho. E isso eu acho que se estendia até para essas pequenas coisas muito, muito bestas que eu vou falar, mas que hoje eu acho que mudaram completamente a minha vida. Eu não sei se o nome disso até se encaixa num certo tipo de ansiedade social, porque eu ia muito fechada para os lugares, sabe? Assim, eu gosto de dar o exemplo sempre do ginásio, né, da academia, quando eu falo do assunto, porque eu era muito fechada, mas ao mesmo tempo muito preocupada em nutrir boas relações. O que não bate muito, não fecha muito a conta, mas aí que eu fui reparando, né, que era uma questão muito mais relacionada ao trabalho e a compromissos do que de fato a coisas que eu genuinamente queria viver. Então, por exemplo, eu detestava o ambiente da academia. Eu detestava ir pro ginásio, eu detestava fazer exercício físico, eu detestava horrores, assim. Pra mim era um parto. Só colocar roupa pra ir treinar. E aí, quando eu me mudei pra esse apartamento e eu comecei a frequentar esse novo ginásio, eu comecei a fazer aulas em grupo e aí surgiu as minhas turmas, assim, e amigas e pessoas que eu fui me tornando próximas e pessoas que, assim, não próximas de maneira íntima, né? Uma outra, assim, mas eu digo estar num dia a dia mais conectada com as pessoas no ambiente em que eu frequento me fez gostar mais do ambiente. Então a academia foi uma consequência disso. Ou, por exemplo, eu entrava muda e saía calada no mercadinho que tinha na rua da minha casa anterior. Eu morei 4 anos num lugar e lá tinha um mercadinho e eu até hoje assim fico pensando como que eu nunca reparei nas pessoas que trabalhavam naquele mercado na rua da minha casa. Porque hoje em dia eu moro em cima de um mercado e eu sou extremamente ligada às pessoas que trabalham ali embaixo. Tanto que a gente sabe quando uma some, quando outra tá doente ou coisas do tipo, porque a gente aqui na rua é meio que conectado. E é uma coisa que eu acho difícil numa cidade grande, né? Porque a gente tem isso mais em cidades pequenas ou em épocas diferentes, né? Eu lembro que a minha avó conhecia todo mundo da rua onde ela morava. Ela morava numa rua sem saída. E ela sempre falava assim: fulano é filho de ciclana e é assim, 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 trabalha com isso, faz isso, aquilo. E eu achava que aquilo era uma coisa muito tóxica. Eu achava que é cuidar da vida dos outros. Eu achava, enfim, todas as coisas mais ignorantes possíveis. Mas eu nunca achava que aquilo era conexão. E com o passar do tempo, eu fui crescendo e, por exemplo, nós já não temos mais os amigos da escola ou os amigos da faculdade. Hoje em dia, os meus amigos às vezes acabam sim sendo pessoas só do meu trabalho. E quando eu me mudei para esse apartamento, eu me mudei com o objetivo único e exclusivo de melhorar a minha vida fora do trabalho. E eu digo isso porque eu vivi um mestrado muito isolada. E todas as coisas que eu vou falar agora parece que culminam para o bem da minha pesquisa ou do meu doutoramento. Mas tudo isso foi, de certa forma, também pensado. Foi um movimento, porque não era algo natural para mim. E aí a história começa, então, num dia que, de madrugada, a polícia bateu na porta do meu apartamento. Eu morei, na verdade, por 4 anos num apartamento, numa outra cidade, aqui também em Portugal.
E a polícia bateu no meu apartamento porque tava procurando a vizinha da frente, queria saber se eu sabia alguma coisa da vizinha da frente. E eu fiquei assim, não, eu não faço ideia. E aí eles me falaram lá o nome dela e eu fiquei assim, não, mas eu nem sei quem é que mora aí, eu não sei nem o nome da vizinha da frente. E ali naquele momento eu reparei que talvez, só talvez, eu estava vivendo uma vida muito isolada. De não saber o nome da minha vizinha da frente, de não conhecer ninguém do prédio. E eu não tô falando de parar na rua e sair falando que nem maluca com as pessoas. Eu tô falando de não é permanência, é de você habitar no lugar onde você mora. E eu também não tô falando que os nossos vizinhos são incríveis, é uma coisa à la Friends, sabe a série Friends? Não é isso. Mas é de você saber o nome das pessoas. Acho que isso é tão básico. Inclusive, isso é tão básico em outros lugares também, né? Eu vou aproveitar pra militar. Porque eu fico pra morrer quando eu vou dentro de uma loja e aí o atendente ou a atendente tá ali com a plaquinha com o nome da pessoa, né? Então, sei lá, Inês, Joana, João, sei lá, tá escrito. E as pessoas não leem o nome do funcionário. Gente, isso é o básico da vida. É o básico da vida. Você entrar, sei lá, vou pedir um café aqui. Aí tá lá o nome do fulano. Oi, fulano, bom dia. Ó, você fala o nome da pessoa, que aquele ser humano ali é um ser humano. Aquela pessoa tem um nome, tem um substantivo. Aí você vai lá, oi fulano, bom dia, eu quero café tal. Ocupou 30 horas do seu dia? Não, não ocupou. Ocupou 5 milésimos de segundo. Mas enfim, voltando ao assunto. Eu acho isso muito, 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 muito feio, uma falta de educação enorme nas cidades grandes e enfim. Vou tentar ao máximo não falar de Marc Auger aqui, porque eu acho que vocês já estão cansadas de me ver falando dele, né? Mas só uma breve questão. O Auger vai falar no Lier, ou também depois no Ténologie du Soir, sobre a questão da modernidade e os espaços em que a gente vive e que a gente habita. E ele vai criticar, obviamente, né, espaços transitórios como shoppings, aeroportos, estações de comboio, lugares que a gente tá ali, mas tá ali de passagem, ou hotéis. Essa crítica não é uma crítica no sentido, ai, ruim da coisa, vou militar e acabem com esses lugares. Não é isso. Ele é um antropólogo. E o trabalho de um antropólogo é observar os seres humanos nos ambientes. Então ele observa que muitos desses lugares tornam a gente, na vida também, não só dentro desses lugares, mas tornam o ser humano, de uma certa maneira, né, mais vazio. Não é isso que ele fala na teoria, tá? Eu tô condensando como se nós fôssemos crianças de 5 anos aqui. Mas é como se nós nos esvaziássemos um pouco de quem nós somos, porque para e pensa. Qual que é a sua identificação no aeroporto? É o número do passaporte, é um bilhete, sei lá, seu RG, enfim, pode ser algum papel, né, alguma coisa. Você é identificado através de um número. Ou, por exemplo, num shopping, você tá lá para consumo, você não habita aquele lugar, você não tá praticante ali dentro. Tem um outro autor que eu acho que até é melhor ler antes do que ler o Marc Auger, que é o Michel de Certeau, que ele vai falar isso sobre o lugar praticado. Eu adoro a teoria dele sobre isso. Nem precisa ler o livro inteiro, pode ler, assim, coloca no Google Acadêmico. Lugar praticado, Michel de Certeau, vai aparecer vários textos. Pronto, começa lendo daí. Mas a questão é a gente de fato habitar nos espaços em que a gente vive. E aí, quando eu me mudei para esse apartamento, dada a situação com a minha vizinha de 4 anos, que eu não sabia nem o nome, eu reparei que eu precisava talvez fazer um movimento que é dar bom dia pro meu vizinho. Não é mesmo? Gente, eu sou paulista. Eu sei que não é todos os paulistas que são assim. Porém, todavia, sobretudo, entretanto, eu fui criada num ambiente que a gente é impessoal. Ponto. Então, dessa vez eu falei assim, vou ser mais como meu pai, vou ser mais como minha avó. E eu vou dar bom dia para as pessoas, perguntar como elas estão. Não são coisas que ocupam várias horas do meu dia, mais uma vez falando, né? Não tô igual uma maluca na rua. Mas eu fiz questão, por exemplo, de saber, de ler o nome das pessoas que trabalham aqui no mercado, de saber quem são as pessoas que
frequentam a academia junto comigo. E não é de ficar conversando com as pessoas, gente, é de dar bom dia. E aí, eventualmente, em algum momento, porque vocês estão sempre no mesmo ambiente, vocês vão conversar ou não, mas na maioria das vezes, no meu caso, calhou de, por fazer muitas aulas em grupo também, eu conversar com as pessoas, acabar conhecendo essas pessoas. E não é conhecendo profundamente que vai me demandar uma energia, horas, não, é só de... Como é que você tá? Ah, tô bem. Ah, e hoje eu não tô bem. Ah, o que aconteceu? Ou do tipo, tô lendo tal livro. Acho que você ia gostar. Ah, depois você leu. Ah, então eu li, ficou assim, assim, assim na minha cabeça. Sabe? Coisas muito sutis do dia a dia, mas que eu acho que pessoas que trabalham com o público presencialmente podem ter essa questão mais desenvolvida. Mas assim, eu tenho isso de monte, por exemplo, no meu trabalho, porque como professora eu me interesso extremamente pelos meus alunos, pelas famílias, pai de alunos, a gente sempre se envolve, a gente sempre conhece. Mas na vida eu era muito fechada e eu acho que isso me fazia odiar os ambientes. E eu comecei a reparar que quando eu comecei a me abrir e me conectar com as pessoas nesses ambientes mais transitórios, que seja academia, que seja um mercado, que seja quitandinha, que seja, enfim, eu comecei a me sentir mais acolhida, mais pertencente. E aí uma coisa que eu sempre falo nos vlogs é que, e mostro, né, a dona Madalena, uma das minhas vizinhas e amigas agora, né, que, cara, pensa só, às vezes eu cozinho, mando coisas pra ela, às vezes ela desce aqui só pra tomar um café, às vezes, aliás, a maioria das vezes que eu tô muito apertada, não sei o que acontece, parece que ela adivinha, tô muito apertada de horários, eu tô aqui gravando aula, ou saio pra trabalhar, ou eu volto de alguma apresentação acadêmica, ou tô me preparando pra uma apresentação acadêmica. Gente, eu não sei explicar, mas parece que ela tem uma bola de cristal e ela me aparece aqui com uma marmita de almoço, um pãozinho caseiro, ou uma coisa ou outra, que eu sei que são coisas pequenas, mas isso me dá uma sensação de que tem alguém me ajudando, tem alguém ali, sabe? É uma coisa tão pequena, não tô falando de relações em que a gente vai, assim, sobrecarregar a outra pessoa. Claro que não, isso é uma coisa genuína dela. Mas isso me fez pensar também, às vezes, assim, quando eu faço um bolinho de chuva, pô, vou subir ali e levar pra diva, sabe? Até porque ela também é uma senhorinha que às vezes tá muito sozinha. Enfim, e aí eu acabei reparando que daqui na minha rua existem muitas pessoas que também às vezes estão muito sozinhas. E eu não digo sozinhas de companhia, morando sozinhas, eu digo porque não nos conectamos. E aí, gente, pasmem, mas um café, um bolinho, uma conversa, uma risada muda completamente o ambiente e muda completamente a sua vida. Eu não sei, assim, eu acho que tudo que eu acabo fazendo me deixa mais confortável. Por exemplo, eu passei 3 dias fora. E aí, quando eu tava voltando assim com as malas aqui na rua, as meninas. Porque assim, aqui na rua tem algumas lojinhas e algumas coisas. E aí as meninas saíram pra fora, assim, a gente tava muito preocupada com você, onde é que você tá, não sei o quê. Porque não são pessoas que têm o meu celular ou coisas do tipo, assim, são pessoas que a gente se vê. É preciso estar ali, sabe? Eu acho que é isso que é legal. Aí elas saíram assim, e aí eu fiquei toda feliz, assim, toda. Ai, eu faço muita falta nessa rua, não é mesmo? Enfim, eu tava comentando sobre isso nos stories e eu vi que a gente começou a conversar sobre essa questão principal, né, que é a academia ou também a socialização, porque às vezes a gente tá tão cansado, a gente não quer falar com ninguém, né? Mas não é de fato ficar falando com as pessoas, é dar um oi, sabe? É uma coisa tão rapidinha, ninguém vai ficar cuidando da sua vida. É isso que eu tô falando. Eu achava que a minha avó, que conhecia todo mundo no bairro dela, lá em São Bernardo do Campo, às vezes ficava cuidando da vida dos outros. E hoje eu acho que eu era tão estúpida, porque eu acho que essa é a palavra, eu sei que é uma palavra forte, mas eu era estúpida, porque não é cuidar. A gente tem esse olhar na modernidade, né? Que tudo é cuidar da vida dos outros, num sentido negativo. Mas nem sempre. Eu acho que a gente tá tão traumatizado.
na vida, que a gente fica com esse tipo de pensamento ardente sobre as situações. E eu acho que a principal mudança pra mim, no estilo da minha vida, isso é uma coisa muito forte. Olha, eu digo que fazer terapia foi muito importante, mas fazer academia também é uma coisa muito importante pra minha cabeça. As duas coisas parece que às vezes estão no mesmo patamar. Claro que a terapia tá muito mais, mas o fato de eu gostar de estar na academia e gostar de ir lá e aí treinar com um, treinar com outra, treina isso, faz aquilo, é tão divertido pra mim que é um lugar que eu sei que eu não vou ter estresse, sabe? E quantas vezes eu já não cheguei lá triste, cabisbaixa, de problema na tese, de problema com o professor, de problema com aluno, de estresse, ou de estresse aqui com a internet também, às vezes a internet passa dos limites, e eu vou pra lá, sabe? Eu fiquei mal, eu tive uma virose aí por esses tempos, e nossa, eu tive que ficar de molho, né, tudo, não fui treinar e tal, mas aí logo em seguida eu acabei fazendo um procedimento no rosto, então eu fiquei vários dias, né, sem ir treinar. E aí desse procedimento do rosto, no dia eu tinha que ficar 24 horas sem treinar, e aí deu 7 horas da noite e eu fiquei olhando pro relógio, é cena de filme mesmo, eu fiquei olhando pro relógio assim, aqui da cozinha de casa. Que eu faço esse horário se não for treinar? Porque eu já tô há muitos dias, gente. Eu nem sei viver 7 horas da noite sem ir pra lá. Aí eu desci. O meu corpo vai sozinho já. Eu desci assim e fiquei lá batendo papo na recepção de calça jeans e moletom que tá frio. Porque o pessoal, o que tá fazendo? Tá de roupa? Vai se trocar? Não, eu vim aqui só bater papo mesmo. Que eu acabei de botocar a cara toda. E aí eu preciso. Tava com saudade do pessoal da academia. Mas assim, eu sei que isso é uma coisa pequena, uma coisa besta, mas eu genuinamente acho que era uma coisa na minha vida que eu nem sabia que eu sentia falta. E eu acho que nós somos assim, eu acho que é uma questão cultural também, geracional, por isso que eu indico muito a leitura do Certeau e do Marc Augé, apesar de serem teorias de 98, 97, mas Marc Augé depois dos anos 2000 ele continuou produzindo, então dá pra ler coisas mais atuais dele, principalmente o Neurologia do Soar, que ele fala sobre esses vazios internos, né, porque a gente tá tão, de certa forma, né, capitalista na vida, que a gente só preza pelas boas relações também, onde nós temos essas viradas. E a gente não percebe que boas relações também são pequenas, ou que a gente acha que as relações precisam ser grandiosas, assim, né? Ai, minha melhor amiga, ou meu grupo de melhores amigas. Mas não, às vezes uma vizinha que fica sozinha pode te fazer gastar ali 10 minutinhos, mas são 5 minutos que você vai lembrar pra sempre, né? Principalmente com o senhorzinho, gente. Eu acho que assim, passou dos 80 anos, não importa. A gente é obrigado a ouvi-los. Fora que, eu vou falar pra vocês, melhores pessoas pra cozinhar. Vamos ser esperto. Meninas e meninos, vamos ser mais esperto. O povo que cozinha bem. Eu não faço um arroz que a dona Madalena não dá o pitaco. Vem aqui ver como é que eu tô fazendo essa porcaria que tá tudo aguando aqui. Gente, meu arroz, ele é feito em bloco, sabe? Bloquinho de carnaval, que é Unidos Venceremos. Fica todo mundo junto. Nossa, aí você fala assim, então é arroz japonês. Não, gente, não é nem japonês. O do japonês é mais separadinho do que o meu. O meu arroz é horrível. Enfim, aí agora eu tô no projeto arroz, mas já tava no projeto feijão agora, já faço um feijão muito bom. Tava no projeto panqueca fit, tá? Panqueca fit. Agora já tô no projeto bem feito. Mas muita coisa na minha vida mudou quando eu passei a reparar nesses pequenos detalhes, assim. Não é uma coisa que eu planejei também nessa escala, mas é algo que hoje eu olho e falo, olha, faltava mais presença no dia a dia. E pronto, era isso que a gente tava conversando. Agora eu vou fazer o meu skincare
E não sei porquê, né? Às vezes a gente traz uns assuntos aleatórios aqui nesse perfil. Nesse perfil não, né? Nesse zap. Mas era pra ser um podcast de literatura. A gente perdeu a mão, né? Já faz um tempo, inclusive. Então, esse foi a reflexão da noite, da minha noite, né? No caso, aqui saem os episódios toda quarta-feira às 10 da manhã, mas eu sempre tô gravando uma noite anterior. E quando a gente também não tem assunto, não sai. Quando vocês falarem assim, ah, amiga, cadê o áudio longo da semana? Não teve, porque às vezes eu não tenho assunto também, né? Às vezes a gente não manda mensagem pros amigos que a gente não tem nem o que falar. Fala tanto, né? Fala até pelos cotovelos. E é isso, turma. Eu acho que essas pequenas coisas me fizeram enxergar mais além da tela, sabe? E é muito, muito, muito legal quando você genuinamente repara nas pessoas e consegue ter relacionamentos com elas, sabe? E eu digo, não é relacionamento íntimo não, e também não é sair falando como uma maluca na rua, mas é só de você perceber a presença do outro, que é uma coisa muito difícil, né? Um beijinho, até semana que vem. Eu acho que eu esqueci de falar um negócio. Eu acho que a gente também reserva as partes boas e as coisas boas da vida só pra grandes momentos. E aí o dia a dia fica um porre, né? Mas, gente, eu sinto uma diferença hoje. Peraí que eu tô passando gloss. Peraí, voltei. Eu sinto uma diferença hoje no meu dia a dia porque ele se tornou empolgante nas coisas mais pequenas possíveis. Porque eu genuinamente era uma pessoa que só enxergava dias bons ou dias felizes quando eu fazia coisas muito grandiosas. E na verdade, nossa, é tão, tão, tão gostoso o dia a dia comum, o ordinário, o cotidiano, o faz sempre, o que nada muda. E com as pessoas que você sempre enxerga, sabe? É como você se encontrar ali no mundo. Não que isso seja simples ou muito pessoal, mas é só uma forma de você reparar melhor a sua volta, sabe? É isso.